queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 28 de abril. Estamos no 5º domingo da Páscoa. E é com muita alegria que podemos celebrar mais um domingo da ressurreição do Senhor. Domingo em que somos convidados a nos reunirmos em torno do altar da Eucaristia. Domingo é o dia por excelência de irmos à Santa Missa, recebermos Jesus no seu corpo e no seu sangue e celebrarmos neste dia a ressurreição do Senhor, começarmos bem o nosso dia na escuta da Palavra de Deus, começar o nosso dia já meditando através da Lexia Divina. Então você é convidado neste domingo, você que está em casa, teve a semana inteira trabalhando e que hoje tomou o tempo de meditar a Palavra de Deus, não deixe de divulgar este link para que outras pessoas também sejam alcançadas, outras pessoas também saboreiem da Palavra de Deus e entre nessa profunda comunhão e unidade com a nossa igreja, a partir das leituras, porque a Lexia Divina, essa leitura orante da Palavra de Deus, ela vai nos conduzir a essa meditação, a deixar que a Palavra de Deus seja ruminada dentro de nós, no nosso coração, e que de fato ela possa realizar a sua obra. Nesse final de semana, algumas das nossas casas está acontecendo o Retiro do Carisma, em algumas regiões, e aqui no Rio de Janeiro está acontecendo, você também é convidado. Se você não teve a oportunidade de vir para o Retiro, de participar da Santa Missa, hoje ao meio-dia, aqui na nossa paróquia São João Bosco, mas a nossa Casa Mãe em Palmas e outras casas também estão realizando o Retiro do Carisma, que é conhecer a graça do carisma Sementes do Verbo, que é mergulhar nesse carisma dado por Deus através do coração dos nossos fundadores. Neste domingo, nesse 5º domingo da Páscoa, nesse dia 28 de abril, a Igreja vai nos trazer na liturgia da palavra, na sua primeira leitura, retirado dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo e levou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente, na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. O que a gente vê nessa primeira leitura? Que por causa da vida pregressa, de perseguidor que Paulo tinha, ele vai encontrar resistência para ser integrado no corpo dos discípulos e para anunciar a palavra de Deus. Como ele foi um perseguidor, logo no primeiro momento, os discípulos ali vão ter um certo medo. Eles não vão acreditar, mas esse homem que perseguia, então foi preciso que, de fato, graças a Barnabé, fosse narrar ali todo o acontecimento diante de Paulo, daquilo que foi a mudança de Saulo para Paulo no caminho de Damasco. E a gente vai ver que no meio de nós ainda existem muitos preconceitos com aquelas pessoas que talvez viveram uma vida passada, não em Deus, e quando se convertem, quando vão fazer uma mudança de vida, às vezes há uma grande resistência de acolher no meio do povo e de até acreditar que ele pode se tornar um verdadeiro discípulo da palavra de Deus. Então, o próprio evangelho, a própria leitura de hoje com São Paulo vai nos fazer ter esse coração aberto de que as pessoas elas podem se converter e se tornarem de perseguidor a pregador, de perseguidor a evangelizador, que foi isso que aconteceu de fato com São Paulo. O salmo de hoje é o Salmo 21. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações têm uma vida para sempre. Lembre-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele. Todos os povos e as famílias das nações,
Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Então, a primeira coisa do salmista hoje é nos lembrar que o Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Somos convidados neste salmo a fazer essa memória de toda a graça que o Senhor fez. Assim como o salmista vai fazer uma memória do Senhor, dos pobres que vão comer e saciar-se, daqueles que procuram o Senhor, daqueles que, quando buscam, têm o seu coração e a vida para sempre. O salmista nos convida também a fazer memória nesse dia das obras do Senhor, das graças que o Senhor realizou no meio de nós, das maravilhas que o Senhor fez. E é interessante porque o salmista vai dizer: somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó louvarão. Então, somente aqueles que de fato experimentaram essa experiência de unidade com Deus, de adoração, são aqueles que são capazes de louvar, de reconhecer as maravilhas do Senhor e de converter o coração. E ele termina: as futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Então, que você possa nesse dia dizer: eis a obra que o Senhor realizou na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha vocação, no meu ministério, no meu trabalho. Que você possa hoje testemunhar a obra que o Senhor realizou no meio de nós e continuará a realizar. A segunda leitura de hoje é retirada da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. A segunda leitura de hoje ela é belíssima. Acho que é uma leitura que nós devemos rezar muitas vezes, de voltar de novo essa leitura. E aqui é interessante porque São João, o autor dessa primeira carta de João, ele está preocupado em saber se o anúncio do Evangelho, de fato, modificou realmente a vida das pessoas. Não só das pessoas, mas de toda a comunidade. E o critério primeiro para essa mudança é o amor, que é revelado com gestos concretos e não apenas com as belas palavras. Porque ele vai dizer: não ame só com as palavras, da boca para fora, mas ame com gestos. Nesse dia somos convidados a dar prova de amor para o outro através das nossas ações, dos nossos gestos do dia a dia. E aí ele vai nos convidar a observar o mandamento que vai resumir a nossa fé cristã, acreditar em Jesus e se comprometer com o amor mútuo. Mergulhados nesse amor, aqui a pessoa ela vai adquirir de fato essa paz, essa serenidade e, sobretudo, ela vai se encontrar consigo mesma e dando sentido à sua vida. Então é isso que a leitura de hoje vai nos trazer. E o evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então, no evangelho de hoje, nos profetas é a imagem da vinha e é empregada para fazer alusão ao povo de Deus, que embora cercado com amor e carinho por Deus, não é fecundo em boas obras. E aqui Jesus vai se apresentar como a verdadeira videira, com a qual é necessário estar em comunhão para produzir frutos. Graças à palavra de Jesus acolhida e compreendida, a comunidade dos discípulos e discípulas dará testemunho da presença dele no mundo e será fecunda, dará frutos de amor e justiça. Por isso, o Evangelho de hoje vai nos dizer que é necessário poldar a nossa própria vida, poldar o nosso egoísmo, a nossa indiferença, tudo aquilo que não condiz com o Evangelho para produzirmos os frutos certos. Então, como cristãos, neste dia, não tenhamos medo de nos deixar sermos poldados para que possamos dar o bom fruto para a boa obra. Então, que neste santo domingo, tenhamos um domingo abençoado, verdadeiramente reunidos em torno da nossa família. E que Deus os abençoe.